ao vivo. Adicionar um convidado para estar no seu vídeo ao vivo. Boa noite. Boa noite. Ó, o Jean entrou. Seu pai entrou aí, da onde ele? Meu pai entrou. Oi, Jean. Ei, mana. Quanto a você. Vou só esperar mais um pouquinho, tá? Pra gente poder começar. Oi, Cláudia. Oi, Marília. Que bom você estar aqui. Muito feliz. Eu não tinha que botar o fone aqui, não vai interferir nenhum. Vou esperar só mais um pouquinho pra gente poder começar. Manda um beijo pra ela. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para um novo renascer. Quantas horas aí? 8h40 Eu vou começar e aí as pessoas que forem chegando vão acrescentando aqui, tá? Antes de eu começar a live, eu queria chamar vocês para fazer uma oração do Pai Nosso junto comigo e uma Ave Maria. É a minha primeira live como Eurídice e acho muito importante para que a gente abençoe esse espaço, abençoe essa egrégora que vai se formar agora, tá? Então eu peço vocês que fechem os olhos agora nesse momento e que se concentrem no amor do Cristo em nós, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ei, tio Maurício, todos vocês, é com imenso amor, grande alegria no coração que eu estou aqui hoje para poder falar sobre o meu projeto Mãos de Eurídice. Para quem me conhece como Icinha, para quem me conhece como Cissa e para quem ainda não me conhece, eu sou Eurídice Rocha Cone. Os nomes anteriores, né, Cissa e Icinha, vieram de pequeno, né? O Icinha veio através da minha avó, que perdeu uma filha e tinha o nome de Icinha. E eu tenho o nome da minha avó, né? Eu carrego o nome da minha bisavó, que conta uma grande história, né? Da mitologia grega, das mãos de Eurídice, que foi casada com Orfeu, né? E uma história muito maravilhosa. E
foi ao longo, desde os 7 anos de idade, que eu me entendo por gente, né, criança. Eu me lembro muito bem que eu sentava no jardim da minha casa e enquanto eu olhava para o céu, eu ficava imaginando mil coisas, né? Por que que eu estava ali, né? Qual que era o sentido da vida? Eu olhava para a lua, para as estrelas, né? Para aquele céu imenso e eu sentia desde pequena que existia muito mais do que eu podia imaginar ao meu redor, à minha volta. E desde então eu comecei uma caminhada para poder saber quem eu sou. Né? Isso me levou por vários caminhos, né? Caminhos nas quais hoje eu consegui transmutar, entender, honrar as minhas raízes ancestrais, né? Honrar de onde eu vim, dessa família que foi nesta família e foi nessas raízes que eu consegui chegar agora, onde eu estou. Eu vim numa família de mulheres, né? Ao contrário do que a gente vive hoje, numa família patriarcal, ao contrário, eu vim numa família matriarcal, né? Então eu vim numa família de mulheres, mulheres fortes, né? Mulheres consideradas guerreiras, mas que pagou um preço caro para poder carregar nas costas esse nome de guerreira, né? E eu, como irmã mais velha, né, de 2 irmãs, fui criada pela minha bisavó, né? Essa matriarca da família, né? Que conseguiu criar filho, neto, bisneto e tataraneto. E desde nova, eu lembro que aos 15 anos de idade eu comecei a desenvolver uma gastrite muito forte. E essa gastrite foi me consumindo, sabe? Com dores abdominais, que às vezes eu não ia para aula. E além de ter superado uma asma, que eu já nasci com falta de ar, né? Buscando o ar da vida, né? E muito estranho, eu não me reconhecia nessa família, sabe? Como lá no livro das Mulheres que Correm com o Lobo, né? Eu me sentia muito a patinho feio da família. Em todos os sentidos, fisicamente, esse olho colorido, né? Esse olho verde, o outro castanho, né? O próprio estereótipo de corpo, de cabelo, né? Foi uma das coisas mais difíceis que eu consegui lidar. Foi com a questão do cabelo, né? E eu tentava achar um sentido para mim estar ali numa família tão diferente. Como eu não conheci meu pai desde quando eu nasci, a minha mãe falava muito que eu parecia muito com a família do meu pai, né? E isso me levou numa busca muito grande. E eu lembro que aos 16 anos, eu sempre fui muito independente e sempre busquei muito a aprovação da minha família para ser amada. E eu lembro que aos 7 anos eu já estava lendo e escrevendo, né? E sempre muito estudiosa, né? Eu sempre gostei muito de estudar. O conhecimento é algo que me fascina, sempre me fascinou desde nova. E nisso eu fui criando um grupo, sabe? Um grupo da diferente, porque eu nunca encaixei nos grupos, né? Então, na escola, né? Na infância, eu me lembro de ter tido uma amiga que eu perdi aos 19 anos de idade, né? No ensino médio, eu tive uma turma um pouquinho maior, mas também ela não era tão grande. E eu lembro que as minhas opiniões sempre eram muito diferentes do que destoava muito dos grupos, né? E aí eu lembro que no ensino médio eu tive uma turminha um pouquinho maior, mas na faculdade foi outro problema, né? Então eu fiz a primeira faculdade que eu fiz foi Direito, e eu lembro que ali também eu destoei muito, né? E aí por que eu tô contando tudo isso? Porque aos 10 anos de idade, e é o que me fez chegar aqui onde eu tô agora, e eu agradeço muito, aos 10 anos de idade a minha mãe foi embora morar em São Paulo com um namorado dela, e a minha bisavó caiu com uma depressão profunda. E eu lembro que nessa depressão que ela teve, na época, né, pensa, há muitos anos atrás, não se falava em depressão, era uma doença ainda muito... que ainda era tratada com medicamentos muito fortes, né, com drogas muito fortes. E eu lembro que aos 10 anos eu escrevi uma carta para minha mãe. Eu sempre gostei muito de poesia, né, e eu venho de uma família de escritores por parte da minha avó. E eu escrevi uma carta para minha mãe e pedi à minha tia que conseguisse enviar essa carta para minha mãe. E essa carta foi tão chocante para minha mãe
que a minha mãe recebeu a carta, ficou tão desnorteada que ela saiu correndo e estava chovendo muito, ela caiu, escorregou e bateu essa fonte, foi parar no hospital. E a minha mãe, antes de falecer, ela tinha a carta toda embrulhadinha, assim, né, toda amareladinha, com o durex ali. E ela falou, minha filha, você lembra disso? Eu falei, como não lembro, mãe? É lógico que eu lembro, né? Então, assim, eu lembro que desde pequena, as cartas que eu escrevia sempre foram cartas que, pro nada, né, assim, pro nada porque eu venho de uma família, deixa eu falar que isso é importante, minha avó era espírita, mas, para ser mais preciso, eu acredito que hoje era do candomblé, né? Nem da Umbanda, era do candomblé. A minha bisavó era uma católica muito religiosa, com muita fé, né? A minha tia, minha mãe também espíritas, e foi algo que me assustou muito quando criança, sabe? Assim, tudo que era do oculto, tudo que era do sutil, me assustava muito, eu tive muito medo por conta disso. E aí, ao longo disso, eu lembro que eu casei cedo, né? Tive meu filho aos 18 anos, nova, e separei aos 20 anos. Mas o que me marcou nessa trajetória, que eu lembro que aos 16 anos eu estudava muito e eu queria ser médica. E algo pulsava muito aqui dentro de mim, porque eu me via cuidando de muitas pessoas, sabe, assim, cuidando de colocar as mãos, né, nas pessoas, assim, era algo que eu pensava. E sempre pensei em ser muito independente, não pensei em ser mãe, era algo que eu neguei desde cedo, porque eu cuidei das minhas irmãs, nova, e eu acho que a questão da responsabilidade me pesou muito e eu não queria ser mãe, sabe? Então, ao longo dessa história, né, de mãe, a maternidade foi algo que me marcou muito, porque eu não consegui dar de mamar, eu me senti extremamente violada, sabe, assim, nos seios, né? E hoje eu consigo entender, né, que esse meu chamado com as mãos de Eurídice é a cura, né? Porque as mãos nada mais é do que a extensão do coração, né? E hoje eu tô aqui e o projeto veio também como um presente de Deus para minha vida. E aí, continuando a história, né? Então eu casei cedo, separei cedo. E a maternidade para mim, ser mãe do Iago aos 18 anos, foi um desafio muito grande, né? Eu tinha muitas crenças e na minha cabeça, na época, ser mãe do Iago é como se ele viesse atrapalhar os meus planos, que na minha época eram perfeitos, né? Que eu ia entrar na faculdade, eu ia ser uma médica, eu ia trabalhar, eu ia ser independente financeiramente, ter meu apartamento, e eu imagino e visualizo hoje, até hoje eu visualizo meu apartamento todo decorado do jeito que eu imaginei há milhões de anos atrás, né? E a maternidade, para mim, naquele momento, eu lembro que foi o primeiro rompimento de mim comigo mesma, né? Assumir essa maternidade tão nova. E logo depois eu entrei num relacionamento que durou mais ou menos 26 anos, que eu tive mais 2 filhos, né? O meu filho caçula, ele nasceu com uma paralisia cerebral, ele foi muito novo, ele foi prematuro, né? Então foi um outro aprendizado para mim, né, enquanto mãe. E eu realmente, né, eu neguei a maternidade. Sim, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu neguei a maternidade, sim, até 2019, né? A maternidade dos 3, como diz meu filho Gabriel. Mãe, você falava que não queria ter filho e teve 3. Se você quisesse, você tinha quantos, né? Uns 10 filhos, mais ou menos. Eu realmente neguei a maternidade, porque eu sabia internamente que o sentido que eu vim nessa vida era entender quem eu sou. E desde cedo eu olhava ao meu redor e sabia que a vida não era isso que a gente vive hoje, sabe? Que não é simplesmente você constituir uma família, casar, ter filhos, né? Adquirir um imóvel, adquirir um carro, viajar, né? Conhecer outros lugares. Eu sempre, dentro de mim, senti que a vida não era só isso, né? E muitas vezes eu questionei Deus, não é possível, Deus, que a gente veio aqui só para isso, né? Tem que ter um sentido a mais disso, né? E aí, ao longo disso, nesse relacionamento, foi um relacionamento muito abusivo, né? Com
com violência, né, de todos os níveis, moral, psicológica, sexual, física, né? E ela veio, no comecinho que ela veio ali, logo que ela veio, eu senti, e eu lembro até hoje a frase que eu falei com a minha mãe: mãe, eu gosto muito dele, mas não é o mundo que eu quero para mim, né? E a minha mãe, a minha avó me convenceram: ah, minha filha, isso é coisa da sua cabeça e tudo mais. Mas dentro de mim eu sabia que não era o mundo que eu queria viver, mas foi o mundo que eu escolhi e eu agradeço por ele, porque senão não teria meus 2 filhos maravilhosos que eu tenho hoje, né? Consequentemente, eu tive a morte da minha mãe, da minha avó, no intervalo da minha gravidez do meu filho do meio, né? Então, eu perdi a minha mãe e minha avó com câncer, as duas no mesmo tempo, e tive 3 abortos antes de engravidar do meu terceiro filho, do meu filho do meio, e consequentemente nesse intervalo todo, uma com câncer no quarto, outra com câncer no outro, a minha mãe faleceu primeiro, né? No que a minha mãe faleceu primeiro, o Gabriel nasceu prematuro, e que o Gabriel nasceu, logo em seguida minha bisavó faleceu. Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu quero mostrar que a Rebeca, minha sobrinha, ela veio trazer para mim e veio resgatar de mim algo muito importante, né? Ela não está mais aqui, mas ela está. Que foi justamente isso, né? Eu aceitar todos esses processos da minha vida, né? Então, quais foram os processos da minha vida? Né? Eu sofri abusos, né? Nova, né? Com 9 anos, 10 anos, depois aos 12 anos de idade. Isso me dilacerou, né? Os seios, assim, a ponto de eu não conseguir amamentar. E eu não foi só questão de amamentar, né? Eu não conseguia me conectar com os seios, né? Como se eu não tivesse essa parte aqui, né? Como se eu tivesse esquecido que existisse seios para mim, né? Então foi uma parte que ali ficou meio adormecida por muito tempo. E aí logo depois que eu sofri isso, né? Veio o casamento novo, porque eu casei com 16 anos, eu engravidei com 18 anos. Eu separei aos 20 anos e logo depois eu entrei nesse relacionamento. E logo depois, e esse relacionamento ele já começou permeado já de muita traição, né? E aí eu lembro que quando minha mãe e a minha avó descobriram um câncer, eu descobri uma outra amante dele, mas eu não tinha cabeça para poder lidar com aquilo ali. E nisso tudo, só uma pausazinha, né? Eu não conhecia meu pai. Depois que eu perdi a minha mãe e minha avó, eu fui conhecer meu pai aos 27 anos de idade. Meu pai não é da mesma idade que eu. E eu fui conhecer meu pai, foi quando ele me trouxe o apelido de Cissa, né? Então o Issinha veio da família, Euridice Issinha, e o Cissa veio do meu pai, né? Eu estava fazendo a faculdade de Direito lá e ela estendeu e pegou o nome de Cissa, né? E eu simplesmente estou contando essa questão dos nomes porque o quanto é importante a gente assumir quem a gente veio ser, né? A começar pelo nosso nome, né? Então a gente, às vezes, tem nome que a gente coloca em apelido e ali vai criando codinomes e isso vai cada vez mais nos distanciando de realmente quem a gente é. E eu estou contando isso porque eu neguei o nome Eurídice ao longo da minha vida inteira, né? Se alguém falasse Eurídice, era como se eu não me reconhecesse, sabe? Assim, como os meus próprios ouvidos não ouvissem que a Eurídice era eu, né? Então, olha o tanto de distanciamento com o meu nome, com a minha pessoa e com quem realmente eu sou, né? E aí, ao longo dessa trajetória com ele, eu lembro muito, né? Logo no começo do curso de Direito, eu sempre busquei muito a ciência, que eu sou de Aquário, né? Eu tenho Lua, Sol e Mercúrio em Aquário, então eu sou do ar, então eu busco muito o intelectual, o conhecimento. Então eu busquei me saciar e tá vindo aqui uma lembrança muito grande, assim. Eu lembro que aos 10, 11 anos de idade eu li um livro que chamava Menino do Dedo Verde. E ali eu já achei que eu era uma pessoa que me considerava doida, porque eu não conseguia comentar isso com ninguém.
porque cada página que eu ia lendo o livro, eu ia vivenciando e eu realmente sentia que eu ia para outro lugar. Além do que, desde pequena eu era sonâmbula, então a minha mãe dava gargalhadas de mim, que às vezes eu acordava e estava andando, ou às vezes a gente estava numa mesa conversando, batendo papo, kkkk, de repente eu, apagava. Aos 10 anos de idade eu desmaiei, como se fosse um desmaio na cozinha, com a minha mãe e a minha irmã, assim, e eu ia para outro lado, sabe? Eu ia para um lugar muito distante que eu não queria voltar. Porque o outro lugar, ele era inundado de uma luz que me consumia, de muita paz, de muita tranquilidade. E eu não queria voltar. Então, assim, eu passei pela igreja católica, porque a minha avó era católica, eu fiz catecismo contra a minha vontade. E dali eu fui percorrendo várias religiões, né? Mas eu lembro muito bem que, desde pequena, eu não conseguia compartilhar com as pessoas o que eu sentia, porque era muito único, muito ímpar, né? Porque tudo o que eu sentia era muito profundo e era algo que eu não conseguia expressar em palavras, né? Eu falo que eram palavras inexprimíveis, porque eu só sentia e eu só sabia que eu sentia, mas eu não sabia como. Então, eu lembro que muito nova, eu estudando história, absolutismo, reforma, aquilo. E aí eu me conectei com a Joana d'Arc e eu sofria, né? Porque de alguma forma, tudo aquilo que ela viveu, que ela vivenciou, era como se fosse comigo, sabe? E aí eu parecia que eu ia me fragmentando nessas histórias. Essa é a sensação que eu tenho. Que eu ia me fragmentando nessas histórias que eu fui passando, sabe? Na vida. E aí eu lembro que quando eu fui conhecer meu pai, aos 27 anos, no curso de Direito, eu conheci uma amiga que chama Vanessa, que eu nunca mais reencontrei. E eu lembro que ela trouxe mensagens ali pra mim e ela falava, Cissa, você é uma bebê na fé. E eu lembro que ela me deu um livro de presente que chamava Profecia Celestina, que hoje tem até um filme no YouTube. E quando eu li esse livro, logo em seguida veio o livro Conversando com Deus, né, que é a trilogia 1, 2 e 3. E ali eu me conectei muito, porque eu falei, uau, tem alguém nesse universo imenso que pensa igual eu, que sente igual a mim, que acredita que a religião não é para separar, né? A religião é para unir, que não existe um Deus que vai criar uma religião e se você não fizer parte dessa religião, você não é filho de Deus, né? Esse era meu questionamento. Não é possível. Não é possível que Deus, o Criador do céu e da terra, Ele criou nós, né, enquanto humanos, e fez com que a gente se separasse por filosofia de vida, por religião, por cor, por raça, por dinheiro, por status, poder. Eu nunca acreditei nesse Deus, sabe? Eu nunca acreditei e nunca senti esse Deus, na verdade, né? Então eu lembro que muito nova eu sempre fui muito questionadora, muito, a ponto de me tornar uma pessoa que estava quase sempre isolada, não conseguia se integrar nos grupos, porque a minha ideia ou meu questionamento era muito diferenciado, né? Então isso fez com que eu estivesse sempre fora da caixinha, né? Argumentando muito. E fui muito da razão também, né? Estudei a razão, a ciência, né, gostava de trazer tudo que era palpável, né, que tinha explicação, né, e nunca também consegui entrar e ser rasa, sabe? Assim, eu vou ser... Aí ao longo disso eu passei pela igreja católica, depois eu fui cristã, depois eu fui Brahma Kumaris, da Brahma Kumaris, depois eu fui budista, depois eu voltei a ser cristã e me tornei evangélica e foi quando eu batizei e eu quero falar sobre isso, que foi um momento muito importante para mim. Então, eu nunca fiquei no raso, né? Eu sempre aprofundei muito. Então, quando eu lembro que eu entrei para a igreja, foi num dos momentos que foi 2012, eu estava com um questionamento muito grande porque eu já não suportava mais a relação que eu existia, que eu vivia de sufoco e tudo aquilo me sufocava muito. E em 2012, eu já escrevia cartas para Deus desde 2010. E eram cartas que às vezes eu acordava de madrugada, mesmo no escuro, eu pegava e escrevia. E no outro dia eu ia ler, eu falava assim,
não é possível que eu escrevi tudo isso, né? E em 2012 depois que eu tive o Augusto, meu filho mais novo, meu caçulinha, as dores abdominais foram piorando, 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 e a hemorragia foi piorando muito, 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 e eu cheguei a ponto de tirar o útero, fiz esterectomia, descobri que eu tinha uma endometriose profunda, e foi exatamente em 2012 que tudo aconteceu. Né? Eu lembro que eu passei pelas águas, e desde que eu passei pelas águas em 2012, eu comecei a sentir nas costas, né? Eu falo que é um comichão, é como se fosse um bichinho que sobe lá na coluna vertebral, assim, e desce, né? E eu não conseguia entender, eu já tinha orado, eu já tinha pedido, né? E eu tô contando isso também porque eu quero dizer que ao longo dessa minha trajetória, seres de luz, pessoas que foram enviadas, sabe, assim, pensadas com o dedo do próprio Deus para me colocar no meu caminho e fazer com que eu chegasse aqui. Agora, é claro, essas pessoas foram minoria em vista das que estavam ao meu redor e que me sufocavam e que mostravam que eu não podia ser eu mesma, que eu não podia me expressar, né? Que eu tinha que estar junto e fazer parte desse todo, aceitando tudo que vinha para mim, né? E essas vozes, né, que não se calavam dentro de mim, né, me fazendo sempre, quando eu tinha uma luzinha que alguém chegava para mim e trazia, eu não conseguia sustentar essa luz, né, porque o que estava ao meu redor conseguia apagar essa luz. Aí eu voltava para dentro e continuava naquele lugar, respondendo para mim mesma, não, é assim que eu tenho que viver, né? Todo mundo vive assim. Por que você está reclamando? Você tem uma vida muito boa, né? Quantas pessoas que não gostariam de ter a vida que você tem e por aí vai. E aí eu lembro que tudo aconteceu. Em 2012, eu tirei o útero e eu separei, né? E foi quando eu acho que um dos véus da ilusão de Maia caiu, né? Porque foi quando eu comecei a me deparar com aquilo que era oculto e ele era tão real quanto o que é real aqui pra gente, né? Eu quero dizer, o real é isso que a gente pega, né? O que a gente não pega, muitas pessoas não conseguem mensurar, porque os olhos não conseguem enxergar, as mãos não conseguem tocar, então não é real, né? Então, em 2012 que eu me conectei com aquilo que não é real para muitos, mas é mais real do que a gente pode imaginar, né? Porque o que está em cima está embaixo, né? A própria Bíblia fala isso, né? O que está em cima está embaixo. Então, 2012 eu falo que foi um start para mim, né? Para minha caminhada. Eu tirei o útero, passou 6 meses, eu estava com a dor novamente, e aí eu fui descobrir a outra endometriose. Aí fiz outra cirurgia, nessa outra cirurgia eu quase faleci, né? Porque a minha avó usou bolsa de colostomia e a cirurgia acabou pegando um pedaço do intestino e eu quase tive que colocar a bolsa de colostomia, foi uma cirurgia. E aquilo foi uma coisa que me tomou, porque eu vi que ali eu tive, hoje eu posso usar essa palavra, eu tive um surto de lucidez, né? Hoje eu entendo como lucidez, que é aquilo que a gente fala que é a depressão, né? Porque muitos entendem a depressão como uma coisa muito ruim, né? Ah, é uma doença, é a doença do século e tal, não sei o quê. Não, né? Eu entendo a depressão como algo que é o nosso despertar, né? É fazer com que a gente, de alguma forma, acene, sabe? Porque tudo aquilo que a gente vem trazendo começa a não fazer mais sentido. Só que quando a gente vai aos médicos, eles falam coisa de é uma tristeza profunda, tem algum motivo. Não, não tem motivo. O motivo é um start que você tem e um descortinar ali de um véu que vai te levar além, se você conseguir persistir, claro, né? Então ali eu tive um surto. E esse surto, considerado depressão, foi um lapso de lucidez que eu tive. Mas esse lapso eu não consegui sustentar. E aí eu voltei novamente para o relacionamento.
E esse relacionamento, depois de 2012, durou até 2017. Quando foi 2015, eu passei por outra cirurgia. E essa outra cirurgia, também de endometriose, também ligada ao intestino, né? E a minha bisavó faleceu de câncer de intestino, de sigmoide. Era algo que me assustava profundamente, porque ao longo da minha vida eu fiz tratamento junto com ela. E sempre me assustou muito, né? Porque o meu intestino muito preso e tudo mais. Mas eu até isso eu agradeço por ter tido. E em 2015 eu voltei depois do retorno do médico e ele simplesmente falou assim, olha, Eurídice, o que a medicina alopática poderia fazer para você, ela fez. Agora você precisa buscar outros caminhos. Eu falei, quais? Sei lá, uma benzedeira, uma homeopatia, sei lá, não sei, né? Caminhos alternativos da medicina alopata. E muito resistente, porque eu não acreditava nessas coisas, né? Eu lembro que eu falei, não, eu vou me abrir para isso. E quando eu falei, eu vou me abrir, realmente, quando a gente decide sair daquele lugar onde a gente está totalmente tampado, realmente as portas se abrem para a gente. E foi quando eu comecei a buscar a minha cura, né? A cura do meu intestino, a cura da minha depressão, porque eu não aceitava tomar medicamento, né? Para o resto da vida, para estar bem, de bom humor né? E fazer caras e bocas para estar nos grupos, fazer parte disso tudo aqui. E aí quando eu comecei a descobrir, eu lembro que eu fui, uma amiga, e aí eu falo que são os anjos, né? Uma amiga chegou aqui em casa, eu estava voltando da academia, e ela começou a contar uma coisa da vida dela que eu falei assim, como assim? Né? Ela não sabe nada da minha vida? Né? O que ela sabe da minha vida? Eu nunca comentei nada da minha intimidade com ela e tal, e ela falando, e eu assim, Deus, o que essa mulher tá falando comigo? E ela simplesmente falou pra mim que ela tinha ido numa casa, e eu falando com ela que eu não ia, porque eu era cristã, da igreja, evangélica, etc. Eu falei com ela que eu não iria nessa casa, porque é espírita. Ela, não, é uma mulher que foi pra Índia, estudou muito tempo lá e tal, e voltou. E eu acho que é interessante. A teimosa resistente aqui pegou esse bilhetinho, colocou dentro da carteira, ali ficou durante 2 meses. E aí tudo que era assim, que não era do real, eu chamava minha irmã, como eu chamo até hoje, pra gente poder ir. Hoje eu não tenho mais medo, graças a Deus, mas tudo era ela que eu chamava. E ali, essa mulher, olha pra você ver, 2015, nós estamos em 2022. Essa mulher virou pra mim e falou assim, você tem muito medo. Eu falei, eu. Pensei comigo, medo? Medo de quê? Medo de ser você mesma. O maior medo da sua vida é ser você mesma. Eu saí dali e falei assim, não faz o menor sentido o que essa mulher tá falando comigo, né? Não faz o menor sentido. E pra mim não fazia mesmo. Né? Eu sou quem eu sou, né? Não, mas não era isso. E aí daquilo ali, eu fui orando e eu fui pedindo a Deus que me mostrasse caminhos, né? Portas, para me trazer realmente em quem eu sou hoje. E aí disso eu fui buscando, né, terapias holísticas. Foi quando eu fiz primeira coisa, né, nesses desmaios que eu tinha, vários desmaios, né, que eu tava aqui falando, eu apagava e tal. Já tinha feito ressonância para saber se eu tinha um tumor no cérebro, alguma coisa e tal, não sei o quê. E não tinha nada. Depois teve crises de enxaqueca, né? Eu quebrei o cotovelo. Então, assim, foi uma sequência de coisas que o corpo gritava e eu não ouvia, né? Por quê? Porque eu nunca me permiti parar para ouvir, né? Eu sempre fui aquela fazedora, né? Aquela mulher que faz e não ouve o corpo, né? Totalmente desconectada comigo. Eu lembro que o Guto foi fazer uma cirurgia em Bauru. Tava chovendo muito, a cidade estava muito fria, ele estava com os efeitos da anestesia. E eu fiquei com ele no quarto e ele lá dopado e tal, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui, tarará. De repente eu sentei e falei, não tem outra alternativa, vou assistir televisão. Eu lembro que eu assisti um filme, assisti o outro, e quando eu vi, eu falei, gente, eu comecei a chorar. Falei, como assim? Como que eu tô aqui sentada com as pernas para cima, sozinha, né, me deleitando numa tarde que eu fui lá, fiz uma sopinha para mim, fiquei com ele ali, e aquilo me assustou, que eu falei, gente, eu nunca fiz isso na minha vida, né, parar para poder escutar alguma coisa, ou me permitir, sabe, estar comigo mesmo, né, mas foi um pinguinho só, uma gotinha no oceano ali para mim. E aí,
desde então, eu não lembro onde eu estava. Sim, nessa separação em 2012, nesses acessos que eu fui, essa mensagem que ela colocou para mim, ela reverberou, né, ao longo desses anos todos, até que em 2017, eu acabando o curso de pedagogia, eu me identifiquei muito com a inclusão por causa do meu filho, e aí eu fui fazer a especialização para tratar de crianças com necessidades educacionais especiais. Foi um outro universo para mim, né? Eu acho que eu sempre me identifiquei com tudo que era diferente, porque eu sempre me senti muito diferente, não pertencida, e eu acho que eu sempre me identifiquei com aquilo que não é o usual, comum, né? Eu sempre tomei as dores das pessoas que não estavam nesse universo que tem que ser todo mundo com a sobrancelha igual, né? Todo mundo com o rosto igual, né? Com os peitos igual, com a barriga igual, né? Com esse mundo de Barbie que a gente está vivendo hoje, eu acho que eu não me identificava com isso, né? E aí, ao longo dessa caminhada, eu nunca pensei em trabalhar com nada que fosse dessas terapias. Tudo era para minha cura, para o meu autoconhecimento. Só que uma coisa me chamava muita atenção. Todas essas terapias que eu fui acessando, que eu fui fazendo, quando eu começava a fazer, a sensação que eu tinha era que eu já sabia, sabe? Que eu já sabia aquilo, né? Então eu ficava assim, gente, mas como que eu sei que eu sei? Né? Eu não sabia que eu sei que eu sei. E eu não sabia que eu sabia mesmo, né? Mas ao longo da minha caminhada, eu falo assim que eu queria que todas essas pessoas estivessem aqui. A Marília tá, a Cláudia tá, né? A Mariana tá, eu espero que elas estejam aí, né? Foram pessoas que numa simples frase conseguiram... imagina que cada pessoa dessa que trouxe uma frase para mim, eu fui alinhavando, sabe? Mas esse alinhavo tinha que dar alguma coisa, né? E esse alinhavo dessas pessoas que chegaram na minha vida desde muito nova, é lógico que nessa live eu não vou conseguir contar tudo, mas é o principal. Essas pessoas que chegavam, igual a Mariana. Mariana, eu participei de uma aula dela de arte de terapia, no grupo da Alcateia de Mulheres, né, da Marília, que é uma grande anciã. Eu falo que a voz dela é um cantar de uma música clássica nos meus ouvidos, no meu coração, na minha alma, sabe? E naquele grupo ali que eu tava de mulheres, a Mariana foi conduzindo aquilo ali, e eu lembro que eu tive um orgasmo, né? Dançando, né? E aquilo ali eu acho que chocou tanto as mulheres assim, me chocou também, que eu falei, como assim, Mariana? E depois disso, a gente falando no direct, eu fiz algumas aulas com ela, e ela falou, eu não tenho dúvida da sua energia. Mas ao longo, depois de 2012 para cá, pessoas muito significativas chegaram, não para só deixar a mensagem, sabe? Mas para me cutucar mesmo, né? Me cutucar. Então, agora há pouco tempo, só para vocês entenderem esse cutucar, há pouco tempo, que é onde eu quero chegar, eu participei de um evento de mulheres, de lua cheia e tal, não sei o que, e era para fazer pares com as mulheres. E aí, quando eu peguei na mão da mulher, a mulher pegou na minha mão e falou, nossa senhora, que energia é essa? Aqui eu falo, eu tô até arrepiando porque eu lembro dela. E eu ainda estava nesse lugar sem entender que energia é essa que as pessoas falam, sabe? Que luz é essa que eu tenho, que as pessoas com sensibilidade, às vezes um pouquinho na alma, sempre falaram para mim. Eu nunca me conectei com essa luz, com essa energia, com esse poder, né? Porque a minha autoestima estava muito pequena, né? O meu nível de merecimento quase não existia. Então, da onde que tinha essa mulher poderosa que chegava nos lugares, mesmo mal arrumada, mal vestida, de qualquer jeito, ela já chegava e falava, ah lá, já vem a poderosa. Que poderosa, gente? Conta pra mim. Se você soubesse a vida que eu tenho, né? Se você soubesse lá em casa, entre quatro paredes, o que eu vivo, que mulher poderosa é essa? Né?
E aí eu lembro que essas terapias que eu fui fazendo, né, foram me conduzindo cada vez mais num processo de cura profundo da alma. E foi chegando um momento que esse lugar foi me espremendo de tal forma que eu não conseguia caber mais dentro de mim. Eu não sei se vocês conseguem entender. Se vocês estão entendendo, vocês me dão um ok aqui, né? Porque eu não sei se eu estou conseguindo expressar. Mas é porque essa pessoa que vivia dentro de mim, ela já não cabia mais dentro de mim. Ela estava me sufocando. Ou eu sufocando ela, né? E hoje eu consigo entender que era eu que sufocava essa mulher. E eu tô falando assim porque eu não quero chorar. E aí agora de 2020 para cá, meu filho passou por uma outra cirurgia e eu separei em 2017 e eu falo que um momento muito importante para mim foi quando eu fui morar, né? E eu falo que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Gente, não duvidem do poder de Deus. Não duvidem das coisas que vêm para vocês, mesmo que a mente não consiga traduzir, né? Mas se você sente, dê atenção para aquilo que você sente, sabe? Tira é bom, é mal, é legal, não é bonito, é feio, é gordo, é magro. Esquece esses padrões do que é o dual da vida, sabe? Porque é esse sentir da gente que é o que nos aproxima e nos conecta com o Criador de todas as coisas, sabe? Ele não tá fora, ele tá dentro, cada vez mais forte, sabe? Eu tô falando aqui, eu tô arrepiando toda, porque realmente eu me emociono muito, não só com a minha história, mas com a história das pessoas que passaram pela minha vida. Pelas pessoas que eu deixei em alguma estação, né, dessa minha vida. A Karine está aqui e em algum nível a gente tem uma conexão muito forte, porque nas revelações que Deus trouxe para mim, ela fazia parte de algumas palavras de alguns sonhos, de algumas projeções que eu tive, ela estava nele. Assim como a Cláudia, minha terapeuta, quando ela me ajudou a entender que não eram sonhos que eu tinha, que o que eu tinha eram projeções astrais, e essas projeções astrais muitas vezes me levavam para lugares que não eram lugares de luz, mas eu precisava estar lá, né? E nessa caminhada em 2020 foi quando a vida começou a me espremer, sabe? Quando você pega aquela laranja e vai até sair o sumo da laranja toda. Então, desde 2020, a vida começou a me espremer de tal forma que tudo que eu achei que eu tinha e que era importante para mim, né, foi saindo da minha vida. Então, as coisas materiais eu já tinha perdido, né? Porque quando eu separei, eu perdi tudo. E eu lembro numa oração muito singela que eu fiz lá em Poços de Caldas, que eu entrei no apartamento que eu tinha alugado, e tinha só o ar, né? Não tinha nada, não tinha móvel, eu e meus 2 filhos, um frio que era de doer os ossos. E eu lembro que eu fiz uma oração, assim, eu gravei um vídeo para as madrinhas dos meus filhos e para minha família e falei, olha, aqui não tem isso, mas um dia vai ter. Ah, aqui não tem cama, mas um dia vai ter. Ah, na cozinha não tem geladeira, mas um dia vai ter. Aqui não tem fogão, mas aqui vai ter e tal. E mandei esse vídeo. Isso foi num sábado, numa sexta, num sábado. Quando foi segunda-feira, essas minhas amigas, esses anjos também, foram até Poços de Caldas e mobiliaram meu apartamento. E o vendedor falou, como assim? As pessoas falam que existe anjos, mas existe mesmo. Sim, existe sim. Né? E é só a gente olhar ao nosso redor e aceitar esses anjos da nossa vida. Porque eles estão aqui. Eles não estão no outro plano, eles estão aqui, perto da gente. Né? E nessa, eu já tinha, ou seja, né, tudo aquilo que eu tinha construído ao longo da minha vida, que eu achei que era importante. Eu achei que eu era importante porque eu tinha feito uma faculdade legal, porque eu tinha títulos, porque eu sabia muitas coisas, porque eu tinha muito conhecimento, porque eu tirava o primeiro lugar enquanto eu estava na faculdade. Eu achei que eu era importante porque eu
enterrei a minha mãe e a minha avó sem nenhum pesar no coração, sabe? Eu entreguei elas ali para Deus e eu consegui dormir todas as noites em paz, sabendo que eu fiz tudo e um pouco mais que eu podia fazer por elas, né? E assim foi, né? Mesmo na dificuldade, eu tirava minha roupa do corpo para poder dar para o outro, sabe? Eu sempre senti muito a dor do outro, sem conseguir entender o porquê que eu sentia a dor do outro, né? E não era só o sentir, era sentir uma dor profunda na alma, né? De dilacerar a minha alma e sem entender e sem conseguir que aquilo me atravessasse e saísse de mim. É mais ou menos isso que eu quero dizer. E aí, em 2020, eu comecei com a minha terapia com a Fernanda, que é uma linda, maravilhosa minha terapeuta. E ali eu fui aprofundar em mim, né? E eu fui mexer aonde eu não queria mexer, né? Nas minhas dores de infância, na minha infância, na minha adolescência. E eu falava com ela que aquilo ali não era o objetivo da minha terapia, que eu não fui para lá para isso, né? Mas foi quando eu fiz as pazes com a minha mãe. Foi quando eu entendi e compreendi a história maravilhosa da minha mãe, de uma mulher de muito coragem, e eu sempre achei que ela era uma mulher fraca, vulnerável, sensível, humilhada, né? E eu não queria ser igual a ela, sabe? Uma mulher que, no tempo dela, ela foi muito corajosa, sabe? Muito corajosa, uma mulher muito forte, uma mulher sensível, de alma sensível, né? Que os olhos dela brilhavam e o sorriso dela era encantador, porque ele magnetizava onde chegava. E aí, quando eu fiz as pazes com a minha mãe, eu entrei para a noite escura da alma. Desde então, saí dela agora, graças a Deus, mas eu tô nela desde 2020. Eu vi que eu fui me afastando porque eu não conseguia estar nos lugares, né? Eu sentava na mesa, as mulheres falando de plástico, as mulheres falando de cílios, as mulheres falando de viagem, de trabalho, de sucesso, de carreira. E eu falava, meu Deus do céu, que mundo é esse que eu tô vivendo? E aí isso foi me levando mais ao desespero, porque cada vez eu me via totalmente desconectada em cada lugar que eu ia. E eu fui voltando para dentro, eu fui voltando para dentro. Depois que eu fui voltando para dentro, eu fui entrando no lugar de ter vergonha, porque eu fui perdendo as coisas que eu tinha, né? Eu fui perdendo o carro, que é uma das coisas que eu mais amo, que é dirigir. Então, eu fiquei sem carro, eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei sem roupa, eu fiquei sem sapato, eu fiquei sem aquilo que é quando a gente abre as redes sociais e as mulheres postam assim, devolvi a minha dignidade. A minha dignidade aqui. Olha a minha dignidade aqui. Olha a minha dignidade aqui. Não tem. Né? Se for isso chamado de dignidade, eu não tenho. Né? Não tenho. Né? Hoje quem corta meu cabelo sou eu. Quem pinta meu cabelo sou eu. Né? Então cadê minha dignidade nisso? Eu não faço parte da sociedade. Como que eu vou fazer se eu sou uma simples mortal? Né? E aí, de todas as terapias, eu lembro que uma me chamou muita atenção, que foi uma terapia de Theta Healing. E a terapeuta, quando ela abriu o campo de Theta Healing, ela se emocionou e limpou as lágrimas assim e falou assim, você me desculpa. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu tô muito emocionada, porque eu nunca presenciei isso. Eu falei, mas o quê? Ela virou e falou assim, eu vejo uma luz azul saindo do seu coração. E ela é uma luz azul do seu cardíaco. Ela brilha e ela é brilhante e ela vai tomando assim, sabe? O espaço assim. Mas eu nunca entendi muito bem, né, essa questão da luz, de que luz era essa. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, eu estava no grupo das mulheres que correm com lobo, e ali numa grande teia de mulheres, de cura, de saberes, eu lembro que eu comentei com a Marília, né, que eu era astróloga, e eu fiz um comentário com ela sobre lua, muito singelo assim, e ali eu fiz um mapa mais ou menos, se eu contasse mais ou menos, de umas 14, 15 pessoas, né? Então, assim, esse meu espaço foi expandindo, né? E só um adendo aqui, eu ganhei o curso de astrologia também,
Foi uma coisa ganhada pelo universo, um curso de 2.000 e poucos reais. E ali eu agarrei no sol e na lua, porque era a mãe e o pai, era onde eu precisava desatar os nós, né? E hoje eu entendo a astrologia não como essa astrologia que a gente, como todo astrólogo, né, traz. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Cada planeta daquele ali, cada casa daquela ali, né? Só as pessoas que realmente se abrem para poder viver e se rasgar, né? Porque eu acho que isso é se rasgar. E aí 2020 veio, eu fiz terapia e eu fui perdendo as coisas. Aí eu perdi o trabalho, né? Eu perdi o dinheiro, eu perdi a pensão, não tinha pensão mais, né? E a vida foi me espremendo. E em 2021 eu tive a perda do meu avô, que para mim foi um exemplo do princípio masculino, saudável, divino, de beleza, de pureza, de amor. E eu fui cuidada por ele, sabe? Assim, com detalhes mínimos, como cozinhar, por exemplo, né? Meu ex-marido falava que eu cozinhava péssimo e tal, não sei o quê, e eu fazia uma comida simplesinha ali, e ele comia com um gosto e com um amor, que aquilo ali foi me trazendo de novo esse lugar dessa mulher que faz alquimia com as mãos também, né? E aí eu tive a perda da Rebeca, que foi, eu acho que, o virar de chave para mim. Ela foi a minha sobrinha e a minha filhada que, de um jeito ou de outro, a gente se conectava muito e eu falava que ela e a Jéssica e a Poliana, como as filhas que eu não gerei, né? Não gerei aqui em mim, mas eu sabia que eu tinha gerado elas em algum nível, né, astral, elas eram minhas filhas. E aí eu tinha feito o meu mapa estava no horário errado e a Rebeca era escorpianina de Sol e Lua, então era muito escorpião no mapa. E ela trouxe esse lugar para mim quando eu vi que o meu mapa estava no horário errado e eu sou ascendente escorpião e eu consegui entender a profundidade de tudo aquilo que eu sentia. E aí eu fui cedendo por esse lugar de sentir, porque eu vi que não tinha mais como segurar o sentir, né? Então eu vivi um luto profundo e foi um luto não só da Rebeca, porque no dia do enterro, quando aquela areia caía, eu chorava e eu sentia que ela estava levando alguma coisa de mim e eu não conseguia entender o que ela estava levando de mim. E hoje eu consigo entender. A Rebeca conseguiu levar o meu passado embora, sabe? O meu passado de dor, o meu passado de humilhação, o meu passado de abusos, o meu passado de não merecimento, de não amor por mim, pela minha história, pelo meu corpo, pela minha vida, por tudo que Deus me fez, como eu sou. E agora vem a história mais real, né? Em junho desse ano, de 2022, antes disso, a Priya, que é uma amiga que eu tenho no coração, ela é taróloga, ela que colocou tarô para mim pela primeira vez. E ela, por um motivo lá do trabalho dela, ela não pôde colocar mais para mim, e aí ela me indicou uma outra amiga dela. E aí quando eu fui para poder ouvir as cartas, ela falou: olha, Cícia, tem uma mulher aqui dentro de você que você está segurando já tem muito tempo. Só que agora ela não tem jeito mais. Ela já escapuliu, ela já saiu, né? Ela já tem a chave e ela está pronta para sair, né? Você conseguiu segurar até aqui, mas agora não mais, não mais. E isso me intrigou, porque eu já tinha ouvido isso em outras terapias, mas eu não dei muita atenção em relação a isso. E aí passou quando foi dia 10 de fevereiro. E aí ano passado eu me conectei com o tarô e, por incrível que pareça, o tarô veio para mim também como conhecimento de outros níveis astrais que eu também já sabia, e eu comecei a trabalhar com o tarô para o meu autoconhecimento, e foi uma jornada maravilhosa, que a gente fala que é a jornada do herói, e foi uma jornada maravilhosa para dentro de mim mesma.
desde novembro do ano passado, o número 4 e o número 13 me perseguindo em todos os lugares, sabe? Tipo assim, ó, o Guto fez a cirurgia, o box dele era 13, o número do apartamento dele era 13, né? Eu ia preencher não sei o que, tava 444, né? Então, assim, todos os lugares que eu ia era ou 4, o 4 e o 13, né? Então, o 4 é o imperador e o 13 é a morte. E eu não conseguia entender que morte era essa que eu estava vivendo. Eu queria entender morte e renascimento, morte e renascimento, morte e renascimento. E que morte que era essa que eu não conseguia trazer para o mental, racionalizar, né? E entender melhor o que foi esses números para mim. E aí no dia do meu aniversário, dia 10 de fevereiro desse ano, eu pedi uma super amiga que é um ser maravilhoso também. Ela fez a leitura da minha Revolução Solar e ela novamente falou: Cissa, olha só, amiga, tem uma mulher aí que ela tá saindo com todas as forças possíveis e ela tá nascendo e não tem como mais você segurar. Veja só, não tem como. Falei, credo, Mari, de novo isso, né? E ela insistiu nessa mulher. E eu já estava me buscando desde os 7 anos de idade, né? Então, chegou um momento que eu comecei a pensar, será que eu sou duas, né? Uma de um olho de uma cor verde, outra do olho castanho, às vezes são duas mulheres em mim, né? Que mulher é essa? Que precisa sair, que não vai sair. Isso foi em fevereiro e o tarô e eu ali, ó, numa jornada profunda comigo mesma no tarô. Gente, veja só, todos os sonhos que eu tive desde pequena não eram sonhos, eram projeções astrais. Ou seja, eu já trabalhava e já trazia o conhecimento do astral para cá. Né? Por isso de saber muita coisa que eu sabia, mas eu não sabia como que eu sabia. Né? Então as coisas foram chegando para mim através de sinais, de pessoas, de mensagens, e eu não conseguia entender de onde que vinha aquilo, mesmo porque o meu mestre do meu mapa é a Lua, e a Lua traz muito esse lugar de loucura, né? Que vem muito da minha família, as mulheres da minha família percorreram muito esse lugar de loucura. Então eu sempre, né, trazendo esse lugar de loucura, eu não conseguia aceitar o que vinha para mim, porque tudo que vinha na minha cabeça eu achava, não, eu tô louca, não é possível, eu não conseguia conversar com ninguém, né? E eu orava e eu pedia a Deus, né, que exista pessoas mais igual a mim, que eu possa me conectar com a minha tribo, né? E foi na astrologia, foi nesse mundo de mulheres que correm com lobos, né, nos retiros que eu fiz com mulheres e tal, que eu fui me conectando com as minhas tribos, né? E isso foi me trazendo para mim mesmo. Mas vejam só, gente, eu estava totalmente na caverna, né? Sem se socializar. Teve um dia que meu filho falou, mãe, você não existe. Como assim, Gabriel, não existe? Mãe, você não socializa mais. O seu mundo é entrar, né, lá para o quarto, que hoje eu vejo que é o meu espaço sagrado, e ele fala, o que você faz tanto ali naquele quarto que eu não consigo imaginar naquela sala? Né? Você passa dia e noite ali, e eu já estou mais ou menos no... acho que 10º caderno, né, que eu vou escrevendo ali, né? Querendo ou não, eu sempre me conectei com Deus e ele sempre trouxe as respostas para mim através da escrita. E aí, vejam só, quando foi em junho desse ano, eu comecei a passar mal, estava na faculdade. Só um adendo aqui. Num dos meus tratamentos, num tapete que tem aqui em Belo Horizonte, de um lugar, de uma escola iniciática, eu passei muito mal porque tinha um trabalho na minha vida de outras vidas, né? E que era muito pesado, porque ele veio para poder cortar toda a minha prosperidade nessa vida. Só que quando eu estava passando mal, eu caí literalmente de 4 no chão e eu comecei a chorar porque eu não tinha forças para poder levantar e eu tossia muito por causa de uma outra projeção astral que eu tinha feito e era como se alguém me sufocasse e eu ia tossindo, parecia que eu ia vomitar. E a mestra que estava lá, com os outros que estavam lá, falou assim, né? Deixa eu ajudar ela. A mestra falou, não, você não vai ajudar, ela vai levantar sozinha. Eu falei assim, e eu tentando, aí eu comecei a chorar, falei, Deus me ajuda. Ela falou, Deus te ajudar? Deus está te ajudando, é você que não quer, levanta, ou você vai aceitar tudo isso aqui que está em cima das suas costas, levanta. Como que você chama? Né? E aí eu não conseguia falar, Eurídice, ela fala, como que você chama?
Como que você chama? Fala, eu sou Eurídice Rocha Cone, sabe? Quando eu me conectei com Eurídice Rocha Cone, parece que o ar voltou e ali eu consegui me levantar, me reerguer, e foi quando eu me deparei comigo mesma, Eurídice Rocha Cone, né? Sou eu, né? Mas até então eu não tinha me conectado comigo mesmo. E depois disso eu tive outros processos de ataque espiritual que eu não precisei ir em lugar nenhum. Quando eu me conectei comigo mesmo, né? Chamei eu sou Eurídice Rocha Cone, eu voltei para mim, né? E aí foi quando eu comecei a me ver nesse lugar que eu tinha poder, porque Jesus falou que quando ele voltou aos céus, ele falou assim, vocês farão muito mais do que eu, né? Vós sois deuses. E nós somos mesmo. O poder não está fora, o poder está dentro de nós. E aí foi quando, em junho, eu estava na aula da pós-graduação, eu levantei com muito frio, e nesse frio todo eu dava aqueles arrepios e tudo mais, e eu continuando ali assistindo a aula, e eu comecei a dar uma dor aqui no pescoço, e uma dor no ombro muito forte, e eu não conseguia entender. Por fim eu falei, não, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou me reconhecendo, tem alguma coisa errada e tal. No que eu vi ali, eu abri o reiki, falei, quer saber? Eu vou abrir o reiki. E aí eu abri o reiki enquanto eu estava assistindo a aula ali, eu fui abrindo o reiki e eu mesma fui aplicando em mim. E aí eu dei uma melhorada, mas eu estava num frio, né? E parecia que eu tinha aqueles arrepios, assim, muito fortes. E aí quando acabou a aula, eu falei, graças a Deus. E aí eu falei, gente, eu tô tendo um ataque espiritual novamente. E aí eu fui, orei, pedi, sabe, São Miguel Arcanjo, e eu sou. Pedi a minha amiga Margot, pedi a minha irmã para me ajudar, elas não conseguiram responder no Instagram, no WhatsApp. Eu falei, é eu e Deus mesmo, então é eu e Deus e eu vou conseguir. Beleza, dali eu deitei para dormir, e na noite de sábado para domingo eu tive várias projeções astrais e eu não consegui levantar no domingo, porque eram tantos ataques que eu estava tendo ali que eu não tinha forças para saber se eu estava dormindo, se eu estava acordada, se eu estava consciente, se eu estava inconsciente, eu não sabia, né? E a dor no corpo insuportável e eu querendo vomitar com dor de estômago, foi uma noite assim, daquelas. Quando deu 6 horas da manhã eu estava chorando, porque eu não conseguia pedir ajuda para meus filhos, eu estava chorando de dor, né? Dor no corpo, na pele, em tudo doía. E aí o Augusto chegou aqui, o que foi, mãe, você tá chorando? Eu falei, filho, ajuda a mamãe tá passando muito mal. O que você tem? Eu falei, eu não sei. Enfim, gente, eu tive um Covid que eu não tive, né? Eu tenho asma, não tenho mais. Eu tinha, não tenho mais. Eu estive com asma a maior parte da minha vida com asma. Mas os efeitos que eu tive do Covid foram no estômago. Eu tive muita dor de estômago, que eu já estava trazendo essa dor desde a morte da Rebeca e do meu avô, né? Então eu já estava sentindo muita dor nessa época. E foi dor de estômago. Aí eu fiquei 3 dias de cama, inconsciente. Eu escutava meus filhos falando aqui em casa, falando que ia chamar SAMU para mim, numa inconsciência muito grande. E nesse lugar de consciência e inconsciência, na quarta-feira, eu estava no quarto dia, a Margot, que é reikiana, ela foi me amparando com o reiki. E tudo foi acontecendo. Na sexta-feira eu participei de uma gira online que me deu uma melhora. Junto com o reiki da Margot, eu comecei a voltar para minha consciência, consegui fazer xixi, consegui beber água, consegui tomar banho. E naquela inconsciência toda, quando foi no sábado, para fechar, né, tudo que eu já tinha perdido, eu saí de casa para poder ir na farmácia e eu estava muito fraca, pedi meu filho para poder ir dirigir no carro e a gente bateu o carro. E aí o meu filho, eu lembro que ele falou, mãe, tudo que a gente tem. Eu falei, não, meu filho, tudo que a gente tem é a nossa vida. Ele, mãe, mas é a única coisa que você tem é esse carro, né? E não é um carrão, tá, gente? É um carro velho. Eu falei, meu filho, nada mais podia acontecer, né, em relação ao carro. Eu já tinha perdido todas as coisas materiais, né, a saúde também, porque o Covid me jogou na cama e me jogou num lugar de muita impotência. E nesse sábado, na outra semana, eu comecei a ouvir uma voz que eu nunca tinha ouvido, essa voz. Uma voz muito doce, que me chama de querida. E
E aí eu não conseguia discernir essa voz, porque as vozes que tomavam conta de mim, falando, né, você é uma fracassada, você não sei o quê, você não sei o quê, você não vai conseguir, parará, 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 parará. Essas vozes foram ficando longe e eu comecei a ouvir mais claramente essa voz doce e firme, né? E essa voz doce e firme me trazia mensagens do astral, que nem eu mesmo conseguia entender. Mas como falar isso para alguém? Gente, eu estou escutando vozes que trazem mensagens para mim e eu não consigo saber aonde que está essa voz. Eu simplesmente ouço, mas não é com esse ouvido. É um ouvido qualquer, menos esse ouvido. Enfim, na outra semana, a Margot, minha amiga, me chamou para a gente fazer parte desse ritual da lua cheia. Eu fui nesse ritual da lua cheia e ali essa mulher falou todas aquelas coisas para mim que me assustaram muito também. Ela falou assim, você é poderosa, você pode tudo, a espiritualidade está do seu lado, né? Todas as dores que você passou ficaram para trás, elas não te pertencem mais, sabe? A mulher foi profetizando com a mão em mim. E aí a Margot falou, Cícia, eu vou participar de um curso no sábado, é integral. Margot, eu não tenho dinheiro para pagar, você sabe. Não, eu vou te dar de presente e tal. E era um curso de registro acástico. E ia ser de 8 da manhã às 8 da noite. Quando foi sexta-feira, eu comecei com a dor de estômago de novo. Achei que eu não ia conseguir ficar no curso. Enfim. Essa é a parte principal. O curso foi todo direcionado pelo Carlos Torres. E ele levava a gente em projeções astrais. Como eu já tinha muita facilidade de fazer projeção astral, nada foi novo ali para mim. E numa das projeções astrais, ele leva a gente no Mar da Galileia. E ele falava assim, você não está adulta, você é adolescente aqui ainda, né? E você está vestida como se fosse na época do Cristo. E você está caminhando por aquelas pedras geladas do Mar da Galileia. E aí, por um instante, a voz dele sumiu, né? Porque ele que estava conduzindo, por um instante, a voz dele sumiu. E quando eu abri os olhos assim, que eu tava deitada assim, ó, com a mão aqui assim, quando eu abri os olhos e eu olhei no mar, eu vi uma luz, que é uma luz. Não tem definição essa luz. Aqui na Terra não tem nada próximo que eu possa comparar essa luz, né? Mas é uma luz que ofusca, você não consegue olhar para ela diretamente e meu coração começou a bater profundamente. E eu lembro que eu entrei num estado que a Margot fala, Cissa, você estava tão emocionada que eu nunca vi nada parecido, né? E eu chorava profundamente, mas não era um choro, o que eu estava vivendo ali era mais um dos momentos que inexprimíveis, né? Eu só sentia, mas eu não conseguia expressar. E ele simplesmente chega e fala, filha, eu sempre te amei. Você sabe disso, você só não aceita. E logo depois veio Maria, que eu custei aceitar Maria na minha vida, a energia dela, né, fazer as pazes com ela. E ali foi uma entrega. Eu não tenho palavras para poder falar que entrega foi essa, né? Foi uma entrega de alma profunda, de reencontro com eles. Eu não tenho dúvida que foi um reencontro que eu tive com eles. E daquele dia em diante eu vi que a minha vida tinha mudado mais ainda, porque essa voz que falava comigo aqui, ela ficou mais audível para mim, né? E aí um belo dia eu estava dormindo aqui, o Augusto me acordou assim meio correndo, e eu naquelas projeções eu me vi como se eu estivesse psicografando, né? E eu falei assim, ai Deus, será que eu vou psicografar? Porque aparecia eu com a mão assim, ó, abaixada assim, e escrevendo, sabe assim? Eu falei, uai, será que eu vou psicografar? Mas como tudo que veio para mim já vinha no astral, porque eu trazia, né, das projeções astrais que eu trazia, mais uma vez eu estava naquele lugar muito confuso, né? Gente, será que isso é real? O que é real? O que é ilusão? Eu comecei a ficar muito confusa do que era real e do que não era. E os meus pés foram ficando assim, né? Eu não conseguia jamais colocar os pés, porque o real e o que não é real já era tudo real. Né? Não sei se vocês me entendem no que eu tô falando.
E aí, um belo dia, eu estava acessando mais uma vez as cartas do tarô e me veio mais um download. E aí eu fui lá atrás e comecei a chorar. Porque, gente, imagina todos esses processos que eu tô falando foram à base de dor, de desespero, de lágrima, de união, de entrega, de cura profunda, sabe? De amor incondicional, né? Foram todos esses momentos misturados e juntos ao mesmo tempo. E aí eu lembro que eu fui estender roupa, e quando eu fui estender roupa, antes disso, na minha aula de astrologia, que eu tô no Deepening ainda, eu tava escrevendo e eu escrevo correndo assim, na hora que eu virei a folha assim, ó, puf, na hora que eu virei a folha apareceu esses 2 triângulos que estão aí na minha logomarca. E eu peguei o lápis assim, passei por cima e falei assim, Jesus, o que é isso, esses 2 triângulos? E dias antes, porque eu escrevo todos os meus sonhos, todas as minhas projeções, eu ainda vou publicar tudo que eu escrevi, que eu sei que é para mim poder publicar isso. Num dos sonhos, eu era uma guerreira e eu lembro que eu pegava a espada aqui para poder acenar como uma amazona. E na hora que eu peguei a espada, alguém chega por trás, segura assim e fala, não, agora não é mais com a espada, agora é com o triângulo. Eu, triângulo? É, triângulo, né? E aí quando eu vi aquele desenho, eu falei, gente, triângulo, né? De novo, triângulo. E aí eu passei por cima, assim, e aí quando eu fui lá atrás estender a roupa, eu fui estendendo a roupa e conversando com Deus, que eu tô sempre conversando com Deus, eu comecei a chorar e agradecer. Eu falei, Deus, como assim? Eu sou uma mera mortal e como que essas coisas estão acontecendo comigo? Não é possível. E aí eu sentei para poder chorar e quando eu virei assim, foi projetado com a luz do sol o desenho do triângulo, confirmando o triângulo, né? Eu fiquei tão desesperada que eu olhei assim e falei, meu Deus, eu vou correr lá dentro, vou pegar o celular, porque se alguém falar que eu tô doida, né? Pelo menos eu tirei a foto, né? E aí eu vim aqui dentro chorando, meio embalalada, fui lá atrás, tirei a foto, sentei, respirei, comecei a chorar. Falei, meu Deus, como assim? E aí eu ouvi a voz, pega um lápis, um papel. Aí eu sentei e foi a primeira canalização que eu recebi, sabe? Eu sentei e eu fui canalizando a mensagem inteira. E eu chorava, eu limpava o olho e ia escrevendo. E na hora que eu acabei de ler, eu falei, meu Deus, porque ali tinha palavras falando de download, de naves, coisas que para mim eu não conseguia entender, assim, né? No primeiro momento eu não conseguia entender. E aí, depois disso que eu peguei aquilo ali, eu falei assim, não é possível que eu tô canalizando. Então, assim, depois disso vieram várias outras mensagens. E mensagens falando do Cristo, falando desse momento de transição, da nova era, né? Dos canais de luz que a gente está recebendo, né? Desse amor incondicional, que não é para separar. Muitas coisas ali, né? E a primeira frase que veio para mim é, o que está em cima está embaixo. Né? A Bíblia fala, né? Quando eu lia, eu queria entender o que era esse cima e esse baixo, e hoje eu consigo entender, né? O cima e embaixo não é o cima e o embaixo que a gente vê. Né? É o em cima daquilo que a gente não consegue ver. O em cima é o que a gente não consegue ver, porque está muito acima da gente. Né? E embaixo é essa parte densa que é o nosso corpo. Né? Então não é nada tão distante quanto a Igreja Católica coloca que é um Deus muito distante de nós. Né? E aí, a partir disso, eu voltei para o tarô e a cada semana eu faço um ritual e esse ritual foi intensificando dentro ali do meu espaço pequenininho, né, com vela, com carta do oráculo da mulher selvagem, com o oráculo do pão e as cartas do tarô. E eu vejo que foi uma grande jornada, porque a cada semana eu estava passando por um momento da minha vida, né, e conseguindo compreender com mais clareza que momento da minha vida que eu estava vivendo ali. E aí, há 2 semanas atrás, né, é sempre a Margot, porque eu sempre vou lá e ela sempre me dá uma chavezinha. Ó, diga-se passagem, Margot, acho que você é minha amiga só da chave, tá? Eu fui lá na casa dela buscar uma vela violeta, porque eu queria me conectar com Saint Germain, que é o raio violeta. E eu falei com ela assim que uma sacerdotisa de outro país, ela tinha me ligado num dia que, só para vocês entenderem como que eu converso com Deus.
Meus filhos não estavam aqui, tinha ido dormir na casa do irmão mais velho. E eu levantei, tomei café, voltei para a cama, fiquei de roupão e estava chorando aqui, falando, Deus, por quê? Por que que eu não consigo me encaixar? Por que que as pessoas não conseguem entender o que eu sinto? Por que que eu sinto tudo isso? E chorando aqui, conversando com Deus, o telefone toca. Era a May, que é uma sacerdotisa que não é daqui do Brasil, e ela simplesmente falou para mim assim, olha, minha querida, eu sei o que que você sente. O que você sente, o que você vê, as pessoas daqui não sabem. Só você sente e só você vê, né? E aí eu falei, como assim? Ela falou assim, você é da sexta raça. Eu, sexta raça? Ela falou, é. E eu anotei, claro, né, porque eu anoto tudo. E eu fiquei com isso e eu procurando no Google, eu não achava que sexta raça era essa, né? Afinal de contas, eu tenho o olho de uma cor e de outro. Provavelmente minha mãe falava que eu não era daqui, que eu era de Marte. Então, realmente, eu não... alguma coisa bateu aí, né? E aí eu fui procurar no Google e aí eu fui na Margot. E aí, na hora que ela me deu as velas lá, que eu tava indo embora, eu falei com ela, Margot, você já ouviu falar alguma coisa de raças e tal? Ela, por quê? Aí eu falei que a May tinha trago pra mim. Ela, não, Cissa, inclusive lá no Paranormal eu ouvi e tem uma mulher lá e tal. E eu já fiz vários cursos, né, gente? Inclusive de radiestesia, só que eu não me sentia vontade para poder trabalhar porque eu ficava meio deslocada de achar que poderia ter energias intrusas ali conduzindo o pêndulo e eu não trabalhei com isso. E aí eu fui e achei a live de primeira. Quando eu achei a live de primeira, simplesmente eu ouvi a live toda, era 2 horas e meia de live, eu ouvi a live toda. E no que eu ouvi a live ali, ela trabalhando com o pêndulo e ela falando dessas outras raças, né, desses seres estelares. E aí eu lembro que eu deitei, dormi e me conectei com o meu mentor, porque eu já sabia o nome dele e ele já tinha se apresentado para mim. E eu falei, se realmente isso é para mim, que eu acho, porque eu já tinha procurado no Google os gráficos que eu tinha em algum momento da minha vida, não achei, falei, então tá, se for, o senhor traz para mim. No outro dia eu levantei, fui para fisioterapia, e na fisioterapia lá eu já achei os gráficos, me mandei imprimir os gráficos, cheguei em casa, fiz a minha oração, minha proteção, igual eu faço sempre. No que eu abri o gráfico ali, primeiro gráfico que eu vi a minha vibração altíssima, e ali o pêndulo foi me conduzindo para os outros gráficos, eu fui anotando tudo, até que eu caí no alfabeto, né? E eu falei assim, uai, mas será que eu vou usar o alfabeto? Quando eu falei assim, né, será que eu vou usar o alfabeto? Simplesmente veio uma mensagem para mim, né? Aquilo me assustou muito, eu fechei e falei, não, é possível, né, que essa mensagem é para mim. E depois eu voltei novamente a abrir o pêndulo, né, pedindo a proteção, sabendo quais eram os raios que estavam ali me protegendo, quais eram os seres de luz que estavam ali me protegendo, além do meu mentor, do meu anjo guardião, né, e tudo mais. E simplesmente me foi revelado que eu estou sendo totalmente conduzida, né, pelo mestre Serafis Bey. Ele não se identificou no quarto raio, como aqui a gente tem, mas ele é do raio branco. E ele simplesmente é o meu instrutor, né? Tem 15 dias que eu estou numa imersão profunda, canalizando mensagens dele, né? Fazendo muitas curas, porque ele trouxe revelações da minha história todinha, né? Até eu chegar até aqui. E entender que eu vim ser a Eurídice Rocha Cone, eu não vim ser a Cissa, eu não vim ser a Icinha, né? Eu sou a Eurídice Rocha Cone. Todo o meu trabalho, Mãos de Eurídice, foi todo canalizado, né? Eu não pensei nesse nome, esse nome veio para mim, né? E hoje eu me sinto cheia, completa, transbordando de um amor que eu não sei explicar. Mas é algo assim, é um amor que consome, que cura, que traz paz, que transborda, que compartilha, que entende que nós aqui somos de uma mesma espécie e se a gente é de uma mesma espécie não existe diferença, né? Assim como os animais, uma cobra não olha para outra e fala, nossa, mas eu sou mais poderosa porque eu tenho veneno. Ah, mas eu sou a borboleta mais bonita porque minha asa é azul, vermelha e a sua é só bege. Não, nós somos da mesma espécie. Né? E se nós somos da mesma espécie, vivendo no mesmo planeta, não existe diferença, gente. Né? O Deus que habita em mim, habita em vocês. Sabe? Antes de eu chegar aqui,
né? Eu fui instruída a fazer uma canalização de cura para todas as pessoas que estão aqui e as que ainda vão assistir, sabe? Dentro do raio azul, né? Do cardíaco. E eu perguntei muito no começo, né? O porquê, né? Por que sou eu? Por que eu? E ele confirmou, eu sou um ser de muita luz, né? Então todas as pessoas que trouxeram para mim, né? Eu questionei muito como que eu aqui, e ele falou, a sua missão, só um adendo, eu fiz o referencial de nascimento no tarô, que é uma ferramenta muito poderosa, e a minha missão lá saiu o Hierofante, a carta 5, né? E o Hierofante fala muito dessa ponte, né, entre o divino e o terreno. E eu pensei, como? Como que eu poderia fazer isso? Eu lembro que lá, quando eu participei lá do evento lá com o Carlos Torres, e eu falei com a Margot, falei, Margot, ele recebeu tudo. E aí ela falou, Cissa, mas o cara é muito espiritualista. Não, Margot, todos nós estamos abertos a poder receber isso, né? Basta nos desnudarmos, né? Esse é o caminho, né? Quando a gente se desnuda mesmo, né? Porque hoje eu começo a minha história sendo Eurídice, que eu ainda não sei quem eu sou, né? Eu estou vivendo e transbordando desse amor que está me inundando a cada dia, né? Então, eu não sou Cissa e eu não sou Icinha, eu fui, mas eu sou Eurídice e a minha missão é trazer a mensagem, né? Essa live hoje ela não estava programada porque eu estava descapitalizada e eu precisava de alguém para poder mexer no meu Instagram, que eu não sei mexer, né? Eu não tenho recursos tecnológicos para poder mexer nisso aqui. E a minha sobrinha e afilhada veio aqui e me ajudou a fazer isso aqui. E ele falou, não importa com a estética, com a harmonia do Instagram, não importa com nada disso. Você é só um canal de mensagem, né, para trazer cura. E ao longo do que eu escrevi, eu lembrei muito bem de que realmente eu sou, porque muito nova, eu lembro que eu escrevi que eu vim nessa vida para tocar almas. E eu tenho certeza que as pessoas que me conhecem, que passaram pelo meu caminho, de alguma forma eu toquei, seja de um lado bom, como a gente pode dizer aqui na Terra, ou de um lado ruim, né? Vai de cada um. Mas de alguma forma eu toquei, né? Com as minhas mãos, né? Eu toquei. E essa é a minha missão. E saber que eu busquei isso desde os 7 anos de idade, de saber que não seria qualquer emprego que eu queria, porque nesse ano de 2022, todos os currículos que eu mandei eu não consegui ser aceita, né? Todos os currículos que eu mandei, todas as portas que eu abri, elas não estavam abertas para mim, né? E foi na persistência, foi na fé, foi no acreditar que eu sei que a gente não está aqui à toa, eu sei que a gente está, todos nós estamos aqui por um motivo maior que não é trabalhar, ter carro, ter apartamento, ter poder, ter status, ter um sucesso que a gente vê aí, né? Não é isso. É muito mais do que isso, tá? Então, assim, eu agradeço todos vocês que estão aqui. Eu espero ter tocado a vida de vocês de alguma forma. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora eu tô aqui, né? E o meu mestre, Serafis Bey, ainda falou que eu ainda vou ter riqueza material para poder provar para aqueles que são igual São Tomé, que precisam ver, saber que eu tô saindo lá do pocinho, né? Com essas mãos aqui, ó, né? Sem maquiagem, né? Sem retoque, sem botox, sem nada, sendo eu mesma, simples, de coração aberto, recebendo esse chamado, que eu acho que foi uma cura muito linda que eu tive. E só para compartilhar mais uma coisa. Essa foi a última carta que eu tirei, é o florescer. O sonho que eu tive com o trem, eu sonhei que a Karina estava comigo, eu estava pronta para poder embarcar numa estação de trem. E ela chega assim e fala, amiga, você precisa trocar de roupa. Uai, mas eu tô tão mal vestida assim. Ela, não é que você tá mal vestida, mas não é essa a sua roupa. Você precisa trocar de roupa. Falei, trocar de roupa? Ela trocar de roupa, colocou uma roupa nova. E eu lembro que eu recebo uma roupa, assim, era um cropped, num linho puro, maravilhoso.
cru assim, com uma saia longa, cru, uma sandália muito bonita assim. E aí eu fui no banheiro, troquei. Na hora que eu voltei, eu comecei a chamar a Karina e falando com ela: Karina, mas eu perdi meu chip. Eu tava com meu celular na mão e eu falava assim: eu perdi meu chip, perdi meu chip. Ela: não, olha aqui, comadre, seu chip tá aqui, que não sei o que, parará, parará. E eu falei que não, que meu chip não tava ali. Eu falei: você não entendeu, Karina? Toda a minha vida, tudo que eu tinha, meus contatos, tudo que eu tinha, que eu sei quem eu sou, eu perdi meu chip. E aí o trem se aproxima e eu falo: como assim, Karina? Como que eu vou viajar sem meu chip? Ela: vai. E eu lembro que eu entro no trem, né? Então esse aqui é o trem. Essas aqui são as matrioscas, que são aquelas bonecas russas que elas vão de tamanho maior e vão uma encaixando na outra. E eu preciso respirar, porque essa parte eu acho que é uma das partes que mais me tocaram. A mãe, que é a mais velha, ela se torna filha. E ontem eu consegui me conectar com a minha família inteira. E foi a primeira vez na minha vida, aos quase 48 anos da minha vida, que eu me vi como filha, né? Filha da minha mãe, neta da minha avó Jacira, bisneta da minha bisavó Eurídice, irmã das minhas irmãs, e me vi mãe dos meus 3 filhos, né? E sendo filha, sendo cuidada, amada, abençoada e amparada pelo Criador, por toda a espiritualidade de luz que me acompanha até aqui, que conhece a minha história, que sabe quem eu sou, que me trouxe aqui e eu respondo a missão, né? Que é tocar vidas, né? Trazer a mensagem de cura para essa humanidade que está tão perdida. E eu tô nesse momento aqui, ó. Eu tô no momento de florescer, né? Mesmo dentro da cidade normal aqui na Terra, eu tô florescendo, né? Essas aqui são as 2 mulheres que eu agradeço, Marília, se você não estiver mais aqui, pelo percurso que eu passei, né? Durante a Mulheres que Correm com Lobos. Eu espero realmente ter tocado de uma forma positiva ou não, mas eu tenho certeza que nenhuma palavra volta vazia nessa vida, né? Esse é um princípio bíblico e nenhuma palavra volta vazia, né? E eu espero ter geminado essa sementinha no coração de vocês e que vocês também consigam compartilhar um pouco de realmente quem vocês são, tá? Esse é o projeto Mãos de Eurídice e eu tenho certeza que eu tô só começando. Vocês querem falar alguma coisa? Que eu acho que eu já falei demais, eu não tenho nem voz mais. Eu agradeço todos que estiveram aqui, né? Me ouvindo, porque foi uma história longa. E é gratidão por todos que estão aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou encerrar a live. Quer dizer, eu nem sei como que encerra e grava. Nasser, fala pra mim como que é que eu gravo a live, que eu não sei gravar, você sabe? E você é uma das minhas filhas de coração, né, Ingrid? Eu não tenho dúvida disso, né? Todas as pessoas que eu me conectei, mesmo sabendo que aqui, né, não tinha uma conexão de parentesco, né, que fizesse muito sentido, mas de um jeito ou de outro eu que te agradeço, Cláudia, imensamente. Você também Nasce. Saber que eu pude tocar a sua vida para você também começar a florescer igual você está florescendo. Eu acredito muito que você está no seu caminho, tá? Depois de encerrar, aparece a opção de gravar, é isso, Nancy? Eu também te amo muito, não faz eu chorar, não. E olha, tá aberta, tô acabando de montar, né, o tarô, o atendimento do tarô, o atendimento da astrologia, né, são terapias potentes demais. E a radiestesia, não percam essa oportunidade, sabe? O meu mestre Serafis Bey, ele tá canalizando as mensagens e são mensagens assim, vocês não têm noção, né? Eu vou começar a publicar as mensagens que ele tem trago, né? São mensagens assim,
não sei, muito impactantes, de cura profundas, não é só uma mensagem, né? É uma mensagem carregada de muita cura, de muito poder, de muita libertação, de muita purificação. E, e eu convido vocês a experimentarem pelo menos uma sessão, né, da radiestesia, né, canalizada pelo mestre Serafis Bey. Eu agradeço imensamente ter sido escolhida para estar aqui trazendo a mensagem de um ser ascensionado, né? Para quem não sabe quem que é, vocês podem procurar. É Serafis Bey, dos raios cósmicos do raio branco, tá? Eu agradeço. Nossa, eu vou tentar, se não for, não gravar, hein? Vou tentar gravar aqui, tá? Um beijo imenso no coração de vocês, que Deus abençoe, que o Cristo esteja sempre latente no coração de vocês, incomodando, porque enquanto as coisas não incomodam, a gente vai estar no modo avião, né? Então eu espero que incomode vocês de uma forma ou de outra, tá? Um beijo no coração. Eu vou tentar salvar aqui, né, Márcia? Beijo pra vocês. Não é aqui. Mas agora tá aqui.